caras, como vão vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Código Vermelho! Então, caras, como vocês já estão sabendo, ou alguns de vocês já estão sabendo, se estão sintonizados aí nas nossas redes sociais, uma super novidade que está acontecendo neste ano se refere às adaptações dos livros de Monteiro Lobato. Sim, um dos grandes, se não o maior escritor infantil, infanto-juvenil da nossa história. As obras dele entraram em domínio público. Então, há vários projetos com relação às obras dele, e um deles, o que mais tem se destacado neste ano já, e que é mais importante para nós, fãs do autor Pedro Bandeira, é que o nosso Pedro Bandeira está engajado nesse projeto de adaptação. Como vocês já sabem, ou como devem ter visto nas nossas redes sociais, o jornal Estadão publicou uma matéria com Pedro Bandeira falando a respeito. Neste vídeo nós iremos ler a matéria que o Estadão publicou para vocês e o principal, nós vamos ler a entrevista na íntegra que o Pedro Bandeira concedeu ao Estadão. Algo que não foi publicado, muita coisa não estava ali, fazendo com que nós fãs não entendêssemos muito bem o propósito e até nos puséssemos a discutir internamente quais seriam exatamente os propósitos de fazer uma nova adaptação de livros tão clássicos e tão defendidos por muitos autores, inclusive Pedro Bandeira. Então, assim, vou ler a matéria do Estadão para vocês. O título diz: Obra de Monteiro Lobato cai em domínio público e é adaptada ao século XXI. Pedro Bandeira atualiza a produção do escritor nascido em Taubaté e elimina as expressões racistas. Essa matéria, o Biratã Brasil, o Estado de São Paulo, publicada em 19 de janeiro de 2019, às 3 da manhã. Ela está disponível online e também foi publicada, como vocês podem observar na tela, no jornal impresso. A matéria diz assim: desde o dia 1º de janeiro, a obra de Monteiro Lobato está em domínio público, ou seja, os direitos autorais não mais pertencem exclusivamente aos descendentes. Isso acontece porque a proteção dos direitos é válida por 70 anos e termina a partir do primeiro dia do ano seguinte. Como Lobato morreu em 1948, aos 66 anos, os direitos terminaram agora. Assim, é permitida a publicação da obra por qualquer editora, o que já resultou em um plano diversificado de edições. Dentre todos os projetos, o mais ambicioso foi assumido pelo também escritor Pedro Bandeira, exímio conhecedor da obra lobatiana e que está ambientando para o século XXI as brincadeiras e ensinamentos da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Abre aspas. Minha adaptação protege o talento de Lobato. Fecha aspas. Assegura. Abre aspas. Autores geniais como Perrault, Andersen, Dumas ou Shakespeare têm sido adaptados sem parar. No caso de Lobato, quase toda sua linguagem e humor devem ser preservados, e foi o que fiz. Um adendo aqui, pessoal, vocês já devem ter percebido que é um projeto antigo e que já está pronto. Então, a editora Moderna deve publicar em breve, então fiquemos atentos. Voltemos para a matéria, onde Pedro Bandeira continua dizendo: mas tenho de mexer um pouquinho em detalhes como os xingamentos da Emília. Na época de Lobato, isso poderia parecer engraçado.
Hoje, porém, é um absurdo. Sua obra não perderá qualidade se tirarmos aqui e ali xingamentos acachapantes como sua negra beiçuda. Fecha aspas. Acusações de racismo, aliás, vêm figurando em diversas discussões sobre textos de Lobato, especialmente o direcionado ao público infantil. Bandeira faz uma contextualização, abre aspas. Em muitos de seus artigos para jornais e em suas cartas, ele demonstrou-se um ardoroso racista, um eugenista de marca maior, um cultor da superioridade dos eurodescendentes. Logo ele, que era baixinho, franzino e feio como a mãe da peste. Fecha aspas, diverte-se Pedro Bandeira. Abre aspas. Na primeira metade do século XX, quem negasse diferenças entre africanos, chineses e europeus seria chamado de maluco. Todo mundo acreditava em diferenças raciais, em superioridades e inferioridades, até a ciência. A magia de Lobato, com seus pequenos deslizes racistas, é imensa e é isso que sonho preservar para as próximas gerações, para que se encantem como eu. Fecha aspas. Pedro Bandeira faz questão de citar um detalhe que passa despercebido. Narizinho tinha a pele negra. Afinal, Lobato a descrevia como uma menina de 7 anos com a pele da cor do jambo. Fecha aspas. Abre aspas. O jambo é vermelho escuro, mais escuro que uma ameixa. Fecha aspas. Observa ele. Irritado com a imagem disseminada a partir dos desenhos de Voltolino que, na capa de A Menina do Narizinho Arrebitado, de 1920, cria uma narizinho como uma inglesinha gorducha e loura, feita uma espiga de trigo. É essa personagem, aliás, que aos 7 anos fascina a Bandeira, justamente por não ser mais uma criança, tampouco uma pré-adolescente. Abre aspas. É uma idade de transição, em que o ser humano é solitário e se alimenta de sua prodigiosa imaginação. Nessa idade, as meninas falam com suas bonecas e elas respondem. Fecha aspas. Por outro lado, o escritor não esconde sua antipatia por Pedrinho, um menino que vivia na cidade grande e que passava férias no sítio. Abre aspas. Acho que Lobato não gostava dos meninos. Fecha aspas. Comenta Bandeira. Abre aspas. Pedrinho nada traz da vida urbana, nada acrescenta, não fala de tecnologias, de progressos que não existiriam no sítio. Ele se porta como se sempre tivesse vivido no campo, sabe construir arapucas para passarinhos e vive com seu bodoque a dar botocadas à torto e à direita, fecha aspas. Bandeira nota que a postura do personagem é a de um, abre aspas, machinho agressivo, fecha aspas. Abre aspas, ele chega no sítio e mergulha direto nos sonhos da prima. Nenhuma das aventuras provém de sua imaginação. Em O Saci, ele é apenas um ouvinte das narrativas folclóricas do menino de uma perna só. Em Caçadas de Pedrinho, o protagonismo o tempo todo é de Emília. Aliás, esse é um livro que eu não ofereceria às crianças. Fecha aspas. Personalidade de múltiplas facetas, movido por sonhos e utopias, Monteiro Lobato era um homem que tomava partido sobre todos os assuntos polêmicos de sua época, defendendo suas posições em cartas e artigos que publicava na imprensa, sobretudo no Estado, o jornal. Assim, Bandeira engrossa o coro dos que criticam o prazo de 70 anos para o domínio público. Abre aspas, a obra de Lobato estaria tendo uma sobrevida muito melhor se já pudesse estar mexendo nela 2 ou 3 décadas. Fecha aspas. Assim terminou a matéria. Eles ainda deixam um quadro fazendo referência, né, ao que vem por aí, né, o título que vem por aí, que tem a relação com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muitas editoras já estão de olho nesse domínio público, né? Eles divulgam a Biblioteca Azul, editora deverá lançar A Chave do Tamanho e o Pica-Pau Amarelo neste ano. A Companhia das Letras, em fevereiro, deve lançar a nova edição de Reinações de Narizinho, além da biografia juvenil de Monteiro Lobato, preparada por Marisa Lajolo. Essa daqui vai valer a pena ler, hein, pessoal? E a historiadora Lilia Schwartz. A editora Moderna, Pedro Bandeira adapta obras do sítio para o século XXI. Logo vocês vão conferir nos vídeos do evento que Pedro Bandeira participou no Sesc,
aqui em São Paulo, nesse mês de janeiro, no dia 12, em que ele comenta um pouco sobre isso, mas não entra muito em detalhes. Fiquem de olhos e atentos ao canal. Urupês, Márcia Camargos prepara uma versão para o público jovem do livro de contos, e o Maurício de Souza, desenhista, vai lançar o livro Narizinho Arrebitado com a Turma da Mônica e a adaptação de Regina Zilberman. Esse ano realmente está prometendo, né, pessoal? Mas vamos ao que interessa mesmo. Eu li para vocês a matéria toda do Estadão, mas como eu disse para vocês, ela não entrou em detalhes quanto a entrevista do nosso Pedro Bandeira. Cortou muita coisa e eu vou ler para vocês. Entrevista de Pedro Bandeira para o Estado de São Paulo, o Biratã Brasil. Primeira pergunta que fizeram a ele: quais vantagens e desvantagens você vê de a obra de Lobato ter caído no domínio público? Pedro responde: a lei de domínio público protege demasiadamente os herdeiros de um artista e prejudica todo o resto do mundo. Para mim, 70 anos é muito. A obra de Lobato estaria tendo uma sobrevida muito melhor se a gente já pudesse estar mexendo nela há 2 ou 3 décadas. A arte não pode pertencer a herdeiros. Tem de pertencer ao público do artista. Acho que 30 ou 40 anos bastariam para sustentar herdeiros. Segunda pergunta. Você trabalha na adaptação das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a realidade do século XXI. Quais são os detalhes imprescindíveis nessa adaptação? Seriam mais de comportamento, linguagem? Pedro responde: a adaptação que eu faço e que muitos colegas estarão oferecendo ao público protege o talento de Lobato. Autores geniais como Pirro, Hans Christian Andersen, Alexandre Dumas ou Shakespeare têm sido adaptados sem parar. Há versões da genialidade desses autores para diferentes idades de leitores, para teatro, balé, cinema e até para musicais. No caso de Lobato, quase toda sua linguagem e humor devem ser preservados, e foi isso que fiz na minha adaptação. Mas tenho de mexer um pouquinho em detalhes como os xingamentos da Emília. Na época dele, isso poderia parecer engraçado. Hoje, porém, é um absurdo. Sua obra não perderá a qualidade se tirarmos aqui e ali xingamentos acachapantes como sua negra beiçuda. Caçoar da cor da pele de alguém até pouco tempo era engraçado, como fazia o grande comediante Renato Aragão. Mas Lobato não é xingamento. É mais, muito mais. Renato Aragão também. Pergunta número 3. Você pretende explicar, talvez em nota de rodapé, como era o original e mostrar como eram os costumes da época? Acusações sobre o suposto racismo na obra de Lobato são perigosas, não? Pedro responde: em muitos dos seus artigos para jornais e em suas cartas, ele demonstrou-se um ardoroso racista, um eugenista de marca maior, um cultor da superioridade dos eurodescendentes. Logo ele, que era baixinho, franzino e feio como a mãe da peste. Na primeira metade do século XX, quem negasse diferenças entre africanos, chineses e europeus seria chamado de maluco. Todo mundo acreditava em diferenças raciais, em superioridades e inferioridades, até a ciência. Mas quando eu adapto Rapunzel para as crianças de hoje, e não digo que o príncipe trepava 2 vezes, primeiro pelas tranças, depois em cima da protagonista, eu não preciso explicar o porquê de ter retirado a gravidez da garota. Basta que eu mantenha a metáfora principal, que mostra que não adianta um pai tentar preservar a pureza de sua filha, trancando-a numa torre e mantendo-a ignorante da vida. A magia de Lobato, sem seus pequenos deslizes racistas, é imensa, e é isso que eu sonho preservar para as próximas gerações, para que se encantem como eu venho me encantando há 7 décadas, sem explicar nada. Pergunta número 4. Emília é um personagem especial, alter ego de Lobato. Nesse caso de atualização, você pretende fazer um exercício do que pensaria Lobato sobre a sociedade atual? Pedro responde: não. Nem a literatura dele, nem a minha pretendem a atualidade. Eu e ele buscamos a eternidade.
e a eternidade serve como uma luva para qualquer tempo. Narizinho e Emília serão eternos como são as fábulas de João e Maria, de Chapeuzinho Vermelho e de Cinderela, como é Hamlet e Otelo. Veja que o primeiro e mais perfeito romance jamais escrito, pelo menos para mim, que é Dom Quixote, hoje é mais atual do que em sua época. Ele criou um velho que resiste às modernidades, investido contra um gigante ameaçador que ele vê em um moinho de vento, a grande novidade tecnológica do século XVI. Hoje, frente ao manuseio de um celular, eu me apavoro tal como aquele velho maravilhoso. Lobato nos oferece a imaginação fabulosa da maravilhosa Narizinho, mostrando-nos que a arte é o antídoto para nossas fossas, nossos desesperos em qualquer tempo e qualquer que seja nosso pessimismo. Eu tive uma infância difícil, mas tudo pude superar sentando-me no colo de Lobato e brincando com minha namorada do narizinho arrebitado. Pergunta número 5. E sobre o fato de Narizinho ser negra, na concepção original de Lobato? Como foi isso? Pedro responde: não consigo entender como Lobato, sendo editor de seus próprios livros, tenha aceitado que Voltolino, na capa de A Menina do Narizinho Arrebitado de 1920, desenhasse Narizinho como uma inglesinha gorducha e loura, feito uma espiga de trigo. Mas seu texto não a descrevia como uma menina de 7 anos com a pele da cor do jambo? E de que cor é o jambo? Dê uma olhada no Google. O jambo é vermelho escuro, mais escuro que uma lixa. A Narizinho do Voltolino mais parece a Alice do Carroll, que, aliás, eu acho que foi inspiração do Lobato para sua princesinha. Ele era racista? Mas sua principal personagem não é uma linda mulatinha que apaixona os brasileiros há 100 anos? E agora, como explicar a genialidade desse brasileiro? Lobato informava que Pedrinho era filho de uma filha de Dona Benta chamada Tonica, mas nem cita quem seria seu pai. Quanto a Narizinho, nada. Ele nunca informa nada sobre seus pais. Quem eram eles? Tudo o que ele diz é que ela vive com sua velha avó Dona Benta e com tia Anastácia, a ex-escrava que faz os serviços domésticos. Assim, ele me obriga a imaginar que lá pelo início do século XX, um garotão, filho de um coronel do café e da senhora Benta, irmão da Tonica, derrete-se de amores por uma linda filhota da ex-escrava Anastácia e daí conclui-se que Narizinho não vive com uma avó e uma empregada. Ela é criada por 2 avós, vovó Benta e vovó Anastácia. Onde foram parar os pais dessa menina? Como reagiu o coronel plantador de café no Vale do Paraíba com a situação? Eu ainda vou escrever essa história. Pergunta número 6. Ainda sobre Narizinho, você percebe ali ser um personagem bem perfilado, pois não é mais uma criança e ainda não é adulto. Comente, por favor, sobre isso. Pedro responde: Narizinho é a mais perfeita figuração do que foi, do que é e do que sempre será uma menina de 7 anos. Muito antes de tantas experiências da psicologia tentarem descrever a cabecinha dos seres humanos em seu desenvolvimento, a perspicácia de Lobato compreendia tudo. Narizinho está naquela idade que não se é mais uma criancinha e ainda não se chegou a ser sequer uma pré-adolescente. É uma idade de transição, em que o ser humano é solitário e se alimenta de sua prodigiosa imaginação. Nessa idade, as meninas falam com suas bonecas e elas respondem: por que não? As meninas constroem seus sonhos com seus brinquedos, com seus castelinhos erguidos nas nuvens. Como Narizinho, todos nós passamos horas observando um carreiro de formigas a carregar o cadáver de uma minhoca. Lobato descreveu a todos nós como somos, como sempre fomos e como sempre seremos. Pergunta número 7. É curiosa sua observação sobre o fato de Pedrinho ser o mais fraco dos personagens do sítio. Você até considera ser um erro de Lobato a criação desse personagem. Na sua opinião, por que ele não deu certo? Pedro responde: acho que Lobato não gostava dos meninos. Eu me chamo Pedro, e é claro que me chamavam de Pedrinho, mas a literatura de Lobato poderia passar sem esse meu xará. Pedrinho viveria na cidade grande e viria para o sítio passar suas férias, mas nada traz da vida urbana, nada acrescenta. Não fala de tecnologias, de progressos que não existiriam no sítio. Aliás, ele se porta como se sempre tivesse vivido no campo. Sabe construir arapucas para passarinhos e vive com seu bodoque, entre parênteses,
como os estilingues eram chamados no Vale do Paraíba. Fecho parênteses. A dar botocadas à torto e à direita. Tudo o que ele faz é portar-se como um machinho agressivo. Ele chega no sítio e mergulha direto nos sonhos da prima. Nenhuma das aventuras provém de sua imaginação. Em O Saci, ele é apenas um ouvinte das narrativas folclóricas do menino de uma perna só. Em Caçadas de Pedrinho, o protagonismo o tempo todo é de Emília. Nada é produzido por ele. Aliás, este é um livro que eu não ofereceria às crianças. Em sua primeira parte, Lobato reproduz a lenda eslava do menino que sai com um gato, uma pata e um passarinho para caçar um lobo, enredo que Prokofiev usou para o seu Pedro e o Lobo. No início do século XX, num Brasil essencialmente rural, é lógico que as onças representavam grande ameaça. Se uma delas entrasse no chiqueiro, adeus porquinhos. Mas hoje, como dizer às nossas crianças que é bom matar onças? Como mostrar Emília furando a onça com um espeto de frango? Como justificar que a delicada Narizinho esfregue uma faca de serrar pão no pelo de uma linda onça pintada? Na segunda parte do livro, quando Pedrinho continua não tendo qualquer protagonismo, já que tudo acontece graças às artes da Emília, temos uma aventura mais engraçada, com o cerco ao rinoceronte fugido de um circo. E aí vemos a cara de pau do Lobato, a usar descaradamente o enredo do genial conto de Mark Twain, O Rapto do Elefante Branco, em que um elefante foge nos Estados Unidos e o governo cria uma grande burocracia para capturá-lo, nomeando funcionários que fazem de tudo para não encontrar o elefante, pois assim perderiam o emprego. E é esse, exatamente, o enredo da segunda parte de Caçadas de Pedrinho, que de Pedrinho não tem nada. Pergunta número 8. Você vê alguma influência de Euclides da Cunha na obra de Lobato? Finalmente, como você atualiza a figura do Jeca Tatu? Pedro responde. Euclides foi um pai da sociologia brasileira. Ao verificar em loco a verdadeira situação de abandono do nosso sertanejo, ele escreveu como um jornalista e como um cientista, sem ideologias. Seu fantástico trabalho foi publicado no finzinho do século XIX em A Província de São Paulo, antigo nome do nosso Estadão, o jornal a que ele está dando entrevista. E seria de se esperar que seu diagnóstico social se tornasse regra e que Lobato o refletisse ao analisar o caboclo do Vale do Paraíba. Mas qual? No mesmo estado de São Paulo, menos de 2 décadas depois de Os Sertões, Lobato publica as violentas crônicas Urupês e A Velha Praga, responsabilizando a preguiça do caboclo pela ruína da sua fazenda Cambuquira, que ele havia herdado e levado à falência. Seus textos são de uma sórdida ideologia aristocrática e chegam a ser espantosos. Na ocasião, ele não levava em consideração que as origens da exclusão do nosso povo, parênteses, naquela época quase exclusivamente vivendo na zona rural, voltando ao texto, residem em quase 4 séculos de escravidão prolongados pela absurda Lei da Terra de 1850, quando o Estatuto Jurídico passa a eternizar o latifúndio, criando a marginalização da imensa maioria da população brasileira. Nenhum camponês sem dinheiro jamais poderia ser dono da terra que trabalhava. Como os escravos, ele, agora agregado, fazia o mínimo necessário à sua pobre sobrevivência, sabendo que poderia de uma hora para outra ser tocado para fora da terra que cultivava. Aí estava desenhada a personagem preguiçosa de Jeca Tatu. Mas o Lobato, reacionário, estava longe de ser um fanático cego à observação ao estudo. Logo, ao pesquisar a precária situação da saúde no Brasil, ele conclui que a preguiça do Jeca não se devia ao mau caráter, mas a seu sofrível estado de saúde, as doenças endêmicas que infeccionavam nosso povo. Daí o Jeca vira Jeca Tatuzinho, e o escritor o protege e aponta caminhos para a sua redenção. Mas o grande escritor e patriota não para por aí. Pouco antes de morrer, aproximando-se do diagnóstico de Euclides, politiza a figura do Jeca e produz Zé Brasil, o camponês que se descobre explorado, impedido até pela lei de crescer e fazer crescer nosso país. Talvez, ao nos deixar, Monteiro Lobato soubesse que sua teimosia, seu talento, seu patriotismo e sua genialidade na figura de um anjinho de nariz arrebitado
para sempre estariam ajudando o Brasil a tornar-se tão grande, tão imenso quanto ele sonhou. Então é isso, caras. Essa foi a entrevista que o Pedro Bandeira deu para o jornal do Estadão, na íntegra. Como vocês podem perceber pela primeira parte da narrativa deste vídeo, muita coisa estava fora. Havia muitos poucos trechos que não dava para justificar ou mesmo para entender o real motivo de tal adaptação que o nosso Pedro faria. E nós esperemos que essas adaptações, vendo Pedro, é claro que serão muito boas, né? Vocês também estão nessa expectativa? Vamos conferir. Deve sair este ano, mas esse grande passo do nosso autor favorito. Continue conosco. Obrigada por estarem aqui e nos assistirem. Inscrevam no canal. Se inscrevam nesse canal. Curtam, nos sigam, ativem o sininho, as notificações. Sigam as nossas demais redes sociais que estão na descrição desse vídeo. E vamos continuar propagando desse autor maravilhoso, que agora se juntou a outro super consagrado autor, que fez a infância dele, fez a minha infância e acho que também, ouso dizer que a infância de vocês também.